Levítico capítulo de número 6, versículo 12 e versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos falar esse finalzinho? Só esse finalzinho. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. 1, 2, 3 e... O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Olha comigo, querido. Maravilhoso e eterno Deus, soberano Pai, Senhor, estamos alegres por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já ministrou através dos teus servos, das tuas servas, aquilo que foi falado aos nossos corações, Senhor Deus, e é o Senhor que conduz o culto, é o Senhor que conduz todo o direcionamento, Senhor Deus. O Espírito Santo não te conta, o Senhor é que reacende a chama dos nossos corações, o Senhor é que prepara, Senhor Deus, um coração, um altar preparado para receber a lenha, para receber o fogo. Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta a tua glória sobre este lugar, sobre essa igreja, sobre a nossa vida e as nossas famílias, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios da tua presença, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em Levítico capítulo número 6, no livro de Levítico, o Senhor institui as leis, os rituais. E na verdade, nesse livro, ele não está passando apenas ordens, ele não está deixando apenas comandos. Na verdade, Deus está revelando o seu próprio coração, porque nesse livro Deus revela à humanidade como que a humanidade pode ter comunhão com Ele, como que a humanidade pode se aproximar de um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é fiel. Então Deus ele estabelece alguns rituais, algumas leis, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Porque o que Deus está instituindo aqui não são apenas sacrifícios de animais. O que Deus está instituindo aqui é como a humanidade pode aprender a viver diante da presença de Deus diariamente. Porque o centro espiritual de Israel está no altar, aonde era realizado o sacrifício. Tudo estava sendo girado em torno do altar, porque era no altar que tinha o sacrifício por perdão, era no altar que se apresentava a adoração, era no altar onde tinha reconciliação, era no altar onde se tinha comunhão com Deus, e algo não poderia voltar no altar, era o fogo. O fogo ele não poderia faltar nesse altar. Então Deus, quando ele se revela à humanidade, desde Gênesis a Apocalipse, ele se revela como um Deus ativo, como um Deus vivo, como um Deus presente. É Deus manifestando a sua glória no meio da humanidade, no meio do povo que ele escolheu, no meio do povo que ele tirou para ser seu. E um desses sinais onde Deus se manifestava era o fogo. Em Hebreus nós vamos ouvir a palavra do Senhor dizendo que Deus é um fogo consumidor. Quando nós olhamos a primeira aparição de Deus a Moisés, ele se manifesta numa sarça ardente. Era a manifestação da glória de Deus que estava na sarça, e a sarça não se consumia, e Deus se manifestava a Moisés através daquele fogo. Era Deus que se manifestava à nação de Israel em uma coluna de fogo quando eles estavam peregrinando durante o deserto. Era essa coluna que aquecia, era essa coluna que direcionava. Quando Deus se manifesta para receber os sacrifícios, os holocaustos que eram colocados diante dele, era o próprio Deus que se manifestava com fogo para dar a resposta à nação, dizendo que aquele sacrifício foi aceitável diante do Senhor. Então, quando nós vemos manifestação de fogo na palavra do Senhor, nós vamos ver o próprio
Então, queridos, o fogo ele não era um detalhe. O fogo ele era o centro do culto. Era a parte mais importante. Por isso, em Levítico 9:24, o Senhor ele envia fogo do céu. É o Senhor que dá início ao fogo no altar. É porque Deus está se manifestando e dizendo: olha, eu aceito o sacrifício que vocês apresentam diante de mim. Eu vou estar no meio de vocês. Eu vou habitar juntamente com vocês. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor em Levítico 6, Deus está dizendo: olha, esse fogo que eu iniciei, ele não pode se apagar diante de vocês. Ele está dizendo: eu acendi o fogo, mas vocês são responsáveis por manter a chama acesa. Então aqui Deus não está só apenas mostrando o fogo. Deus não está apenas recebendo sacrifício. Deus está nos ensinando algo grandioso: responsabilidade espiritual. Porque Ele está dizendo: eu acendi o fogo na sua vida, eu acendi o fogo no altar, eu aceitei a sua adoração, eu aceitei o seu sacrifício, mas nós temos a responsabilidade de manter a chama acesa. O que Ele está ensinando para nós? Responsabilidade espiritual. Isso é fundamental, queridos. Isso é fundamental. Manter essa chama acesa é imprescindível para a minha vida e para a sua vida. Porque sempre nos deparamos com segunda-feira. Sempre nos deparamos, sempre vai chegar em nossa vida uma segunda-feira. Por que você está falando isso, pastor? Porque o domingo é uma bênção. Domingo tem escola bíblica dominical e vem aqui pessoas e se enchem da palavra do Senhor. Domingo à noite tem um culto de ceia, tem um culto na direção da mocidade, tem um culto na direção do evangelismo, de missões, e a gente sai cheio da presença. O pregador ministra, o fogo de Deus desce sobre esse lugar. Nós soltamos, falamos em línguas, rodopiamos, sentimos a presença, mas no outro dia é segunda-feira. E quando chega a segunda-feira, é como se fosse um balde de água. É como se aquilo tudo que foi aceso, acendido, em uma programação, em uma adoração, em um culto ao Senhor, parece que chega a segunda-feira e joga um balde de água fria. E aí é importante nós entendermos a nossa responsabilidade espiritual. Porque nós temos que buscar lei. Nós temos que ter cuidado com essa chama que foi acesa. Deus ele deu início, mas nós temos a responsabilidade de cuidar. Porque essa chama, ela é responsável por manter a nossa vida em comunhão com Deus. A nossa vida no altar. A nossa vida diante do Senhor. Aí pode vir segunda, terça, quarta, quinta, que é a mesma presença que eu senti aqui no domingo. Eu sinto aonde eu piso a planta dos meus pés, porque eu carrego a presença, a chama está ardendo no coração. Então lá na minha faculdade não tem quem tire a minha alegria, não tem enfermidade que me coloque para baixo, não tem chuva que apague o fogo, porque eu carrego a presença do Senhor na minha vida. E é dessa forma que nós temos que caminhar, querido. Quando você assistir aqueles programas na televisão de sobrevivência, sabe qual é uma das primeiras coisas que eles são preocupados em fazer? Eles são preocupados em cuidar. Uma das primeiras que é de responsabilidade é o fogo. Eles são colocados no meio do nada, numa floresta, e eles têm que sobreviver lá. Eles não têm comida, eles não têm água, mas a primeira preocupação é com o fogo. Porque se tiver fogo, ele está aquecido nas noites frias. Se tiver fogo, os animais
Se não tem sacrifício, não tem remissão dos pecados. Se não tem remissão dos pecados, nós não temos paz com Deus. Se não temos paz com Deus, não temos relacionamento com Ele. O que eu sou então diante desse relacionamento? Você é criatura de Deus, mas não é filho. É algo grandioso que Levítico está ensinando para nós. É algo imprescindível para os nossos dias. Por quê, pastor? Porque se multiplicando a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está faltando fogo. Porque se tem fogo, aquece. A chama acesa fermenta. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra, queridos. É tempo de buscar lenha, é tempo de colocar no altar, é tempo de manter a chama acesa, é tempo de remover as cinzas, é tempo de remover a sujeira. Porque a Bíblia traz uma recomendação: qual é? Quem é limpo, limpe-se mais, mas quem é sujo, suje-se mais. E um altar cheio de cinza, não tem fogo, se mantenha. Limpa, queridos, o altar. Retire o que não está sendo agradável diante do Senhor. Porque quando nós lemos em Levítico e diz que esse fogo ele vai arder continuamente, é constantemente, é queimar sem cessar, sem parar. A ordem que o Senhor dá é justamente essa: olha, o fogo ele vai arder continuamente sobre o altar, ele não vai apagar. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo que eu não preciso de congresso para a chama ficar acesa, eu não preciso de retiro para a chama ficar acesa, eu não preciso de campanha para a chama ficar acesa. O que ele está dizendo é: diariamente, vai buscar lenha diariamente, coloque lenha no altar diariamente, e aonde você estiver, pode ser segunda, pode ser terça, a chama está queimando e Deus está recebendo o sacrifício. Nós precisamos entender isso. O que ele está dizendo é que diariamente o fogo tem que estar aceso, irmãos. A irmã Sônia falou aqui, na ministração dela, Deus ele estabelece um processo para se apresentar com sacrifício diante do altar, diante do sumo sacerdote. O que poderia ser apresentado como um animal, desde uma pombinha, de uma rolinha, até um novilho, era apresentado no altar para ser sacrificado diante do Senhor. O que isso quer dizer e o que isso significa? Significa que a pessoa mais pobre que existia em Jerusalém, a mais rica, todos poderiam voltar a ter uma comunhão com Deus. Havia o dia do Yom Kippur. Uma vez por ano havia um sacrifício em prol de toda a nação de Israel. Era o dia da expiação. Era o dia que Deus perdoava os pecados. Era o dia que o sumo sacerdote pegava o sangue do animal, entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue sobre a arca da aliança e Deus recebia o sacrifício. Significava que a nação estava perdoada, os pecados estavam encobertos. Mas quando a pessoa se sentia mal diante da presença do Senhor, ele poderia em qualquer momento do dia, da hora, do mês, apresentar um animal para que a sua comunhão pessoal fosse restabelecida. Aí Deus então estabelece: pode ser uma pombinha para o mais pobre, mas pode ser uma bezerra, uma novilha para o mais rico. Todos nós temos a possibilidade de entrarmos diante do Santo dos Santos. Jesus já abriu um novo caminho. Nós temos possibilidade de recebermos a perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados e termos a aliança com Deus restabelecida diariamente. Mas precisa lembrar, tem que pôr lenha no altar. Tem que ter lenha, queridos.
O fogo arderá sobre o altar continuamente. No Antigo Testamento, foi o próprio Senhor que deu ordem, foi o próprio Senhor que recebeu o sacrifício e deu início ao fogo. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, para os nossos dias, para nós que fomos enxertados na videira, para nós que não temos direito, mas João vai dizer assim: olha, Jesus veio para aqueles seus, mas eles não receberam, mas todos aqueles que os receberam deram o direito de serem filhos de Deus. Para esses há uma chama acesa, e João Batista vai dizer: olha, eu vos batizo com água para a remissão dos pecados, mas após mim vem alguém que é muito maior do que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Aí no dia de Pentecostes, Atos capítulo de número 2, em Atos 8 o Senhor diz: olha, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Mas em Atos 2 é o dia em que se cumpriu a promessa. Estavam todos reunidos, estavam todos juntos. Pega uma lenha e tenta colocar fogo nessa lenha, ela separada. Afasta a lenha um do outro e tenta colocar fogo. Mas aqui não, a lenha estava junta, eles estavam unidos, eles estavam reunidos. Era um propósito, um espírito, uma oração, um entendimento. E quando a lenha estava junta, aí Deus manda do céu um vento veemente e impetuoso. O som de um vento veemente e impetuoso enche toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Deus acendeu, queridos. Deus acendeu o altar no Novo Testamento. Deus cumpriu a promessa. Esse fogo é o fogo motivador, é o fogo que nos impulsiona, porque há um grande perigo nos dias de hoje. Qual? Ter um altar, mas não ter fogo. Parece que está tudo ajustado, porque a roupa está bonita, a gravata está no pescoço, está tudo certo. Quem olha de longe vê o altar perfeito, mas está faltando algo que é imprescindível. Está faltando fogo para que possa consumir o sacrifício. Porque se não tiver fogo, esse coração sem fogo é um coração que está apenas na religiosidade, é um coração de Laodiceia. Porque Jesus, a igreja de Laodiceia, ele vai dizer: ei, eu conheço as tuas obras. Tem roupa de crente, fala como crente, se veste como crente, vem para o culto como crente, mas Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu não és nem morno, nem quente nem frio, tu és morno. E ele traz uma repreensão: olha, porque és morno, tu não és nem quente nem frio, vou me dar-te-ei da minha boca. A mornidão, queridos, é um perigo para os nossos dias. A mornidão é semelhante a uma fogueira que sai só fumacinha. Não tem aquela fogueira? Você já viu aquela fogueira? A lenha está lá, está tudo juntinho, aí fica só uma fumacinha, mas ninguém vê fogo. E aí fala um ditado por aí, que aonde tem fumaça tem, e a gente se acomoda. Não tem fumaça, porque tem fogo. Mas Jesus está dizendo na igreja de Laodiceia: tem lenha, tem fumaça, mas não tem fogo. Era melhor que não tivesse nem a fumaça. Ou aqui em Apocalipse 3 ele vai dizer: é melhor que pudesse ser frio. Por quê? Porque você não ia viver de aparência, você não ia viver na falsidade, porque você sabia que você não era já e não estava se enganando. Então isso é um processo perigoso. É mais perigoso porque esse fogo ele não se apaga de uma vez.
Nós temos na palavra do Senhor a história de homem de Deus em Sansão, querido. Brincava com o pecado, brincava com o perigo. E achava que tinha fogo. Mas um dia, em Juízes 16:20, a palavra diz: e ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Sansão, o que a palavra está dizendo para nós é: Sansão não percebia que a chama já tinha se apagado. Como alguém pode carregar a lenha, mas não carregar o fogo? Como alguém pode viver com um altar sem o fogo? Como você pode permanecer num ambiente espiritual, num ambiente onde sentimos a presença, mas o coração ainda está frio, gelado, sem o fogo? Entristecendo, extinguindo o Espírito Santo da sua vida aqui. O fogo ele precisa ser alimentado diariamente. Todo dia tem que buscar lenha. Se coloque em pé. Fala assim comigo, ó. Lenha é palavra do Senhor. Oração. Jejum. Consagração. Vai abrir o sermão e pergunta: você faz isso todo dia? Porque se você não colocar lenha todo dia, o fogo se apaga. Sabe o que Salomão escreve em Provérbios? Sem lenha, o fogo se apaga. Eu queria te chamar nessa noite para você colocar a lenha nesse fogo. Eu queria te chamar nessa noite para você tirar a frieza. Abandonar talvez algo que está fazendo a chama diminuir, a chama se apagar. Eu convido você à frente, aqueles que precisam receber essa oração. Você precisa de fogo nesse altar. Você precisa que o coração esteja ardendo, sabe? Queimando. Você precisa carregar essa chama acesa para onde você vai. Porque quando você voltar para sua casa, o problema vai estar lá. Porque quando você voltar para o seu trabalho, talvez lá esteja a dificuldade. Porque quando você voltar para o meio da sua família, talvez lá tenha a discussão que foi armada e ainda não foi resolvida. Você precisa carregar essa chama ardendo no seu coração, aonde quer que você esteja. Porque Romanos capítulo 8, ele vai dizer que nenhuma aflição dessa vida pode nos tirar a certeza da glória que nos está reservada, que nos está revelada. O que ele está dizendo é que a tristeza, a enfermidade, a perseguição, a falta de alimento, a falta de dinheiro, ele não pode tirar a alegria daquilo que está guardado para nós no céu, da presença do Senhor, naquele grande dia quando nós se encontrarmos com Ele. Aí Jesus morreu, os discípulos estão voltando no caminho de Emaús, e Jesus ressurreto se encontra lá com eles, e o coração deles tinha um altar, mas a chama estava se apagando, porque a tristeza de perder o mestre era muito grande. Jesus então aparece para eles, eles não percebem, começam a conversar com eles: o que está acontecendo? E eles vão contar: você não sabe o que está acontecendo? Olha, Jesus, nosso mestre morreu.
E aí Jesus então falava com eles. E quando Jesus vai embora, quando Jesus passa esse período com eles e vai embora, um vai virar para o outro e vai perguntar: olha, por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava conosco a beira do caminho? Por acaso quando ele abria os seus lábios, a chama não ardia, o altar não tinha fogo de novo, a alegria, a certeza, a esperança não estava renovada? É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Eu não sei como está o seu coração, mas Deus está dizendo: olha, a chama vai arder novamente. Não tenha aflição que tira a alegria e a certeza de que Deus te escolheu, te chamou e colocou no lugar que você precisava estar, para Ele manifestar a glória na sua vida. Vem para cá, queridos. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai.